E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano e o conteúdo, amores, é respiração celular. Chegamos à respiração! E sabe o que é o melhor? O melhor é que metade de vocês, o que era um A e agora é 3A, mas que tá tudo mais ou menos misturado, fez um teatro maravilhoso de respiração celular no primeiro ano. Lembro eu de Brian com a plaquinha segurando o ATP, o carbono e tudo mais, e aí a gente aprendeu perfeitamente. Só que a gente esquece que a gente tá aqui pra lembrar, porque agora tu vai ser o cara, a mina diferenciado, que vai saber isso no vestibular, no Enem, porque todo mundo pula. Porque diz, não, é muito difícil, não é muito detalhe. Não é muito simples, é fundamental pra tu entender por que tu tá vivo agora, por que os seres vivos são como são. Então vem comigo pra lembrar, pra relembrar e pra gente aplicar isso e tu se fazer o diferente e acertar. E agora eu vou me eluciar, porque a gente tá aqui naquela fase do amor próprio, que é o que nos importa, né? Você já se deu um abraço hoje, já que não dá pra abraçar o amiguinho? Você já se elogiou, você já viu como é importante? Então eu vou me elogiar aqui no meu momento. Galera, tem muitos alunos meus que entram na faculdade, começam tela de respiração celular em biologia, em enfermagem e até medicina. Dizem, Ana Lia, eu me lembro de te explicando isso. Ai, tem uma aluna entrou em enfermagem agora e disse assim, Ana Lia, eu era a única da turma que sabia que o professor tava falando por causa tua. E que aí o professor disse, pô, mas essa professora aí ensina mesmo, então eu tô aqui pra te ensinar. Feito minha própria propaganda, meu amor próprio sendo praticado e te garantindo que tu vai entrar no vestibular com essas questões, fica atento e vem comigo. Então, nosso assunto é respiração celular, esse slidezinho vai estar pra ti, tá lá? E aí a gente vai nessa primeira aula relembrar conceitos, relembrar as paradas todas, que é o básico. Se não entende o básico, como é que a gente vai querer a coisa mais complicada? Olha que eu separei, as imagenzinhas que eu separei aqui pra vocês. Aquela coisa básica que todo mundo sabe, qual é a minha tatuagem? Vou mostrar minha tatuagem, não vou mostrar, não vou mostrar, não vou, não vou. Mas qual é a minha tatuagem? A glicose. Eu ainda te falei que eu não ia tatuar a palavra glicose. Eu tatuei C6H12O6 no bíceps do Darwin que eu tenho aqui nas minhas costas. E o que acontece com esse C6H12O6? Por que é a proteína que é o tijolo que eu tatuei, que não vai entrar aqui agora totalmente, mas a glicose é o alimento da célula, é o que faz a célula ter energia para sobreviver. Então, amorizinhos, nós sabemos que a glicose, essa aula é só para lembrar os conceitos básicos antes de entrar na respiração celular. A glicose é um monossacarídeo, tá? É um carboidrato pequeno, indivisível através de enzimas. A glicose só é quebrada dentro da célula e o processo de respiração celular nada mais é do que o processo dessa quebra de glicose. E Jesus, por que eu tenho que quebrar a glicose? Porque entre os átomos de glicose, entre os carbonos, hidrogênios e oxigênios ligados, é onde está a energia guardada. Porque a energia nada mais é do que elétrons liberados quando dois átomos se desconectam de uma ligação. Então, gente, o que é a obtenção de energia? Nada mais é do que a retirada, a quebra da glicose e a retirada desses elétrons dessas ligações. Quebrando a glicose, eu libero elétrons que vão ser carregados para outras moléculas energéticas e que vai fazer a nossa célula funcionar. Então a glicose é a molécula produzida pelos fotossintéticos, pelos fotossintetizantes, lá pelas plantinhas, pra gente ter o alimento. A gente sabe que as plantas fazem fotossíntese para produzir essa glicose. Só que nós, seres heterótrofos, temos que consumir a glicose para obter essa energia, através do processo de respiração celular. As plantas, gente, tudo isso que a gente vai ver agora, as plantas também fazem, as plantas também realizam. Por quê? A fotossíntese produz comida, glicose. E elas têm que ter mitocôndrias, a gente já viu nas aulas passadas, para pegar essa glicose e transformar em energia.
Então, nós, seres heterótrofos, só fazemos respiração celular. Os seres autótrofos, como as plantas, fazem fotossíntese e depois da fotossíntese pegam essa glicose e fazem respiração celular. Então, eles são muito desenvolvidos, muito especiais. Mais que a gente, né? Porque a gente não é autossuficiente e eles são. Então, sabemos que a glicose é o alimento da célula. A glicose é um monossacarídeo, um carboidrato, produzido na fotossíntese. Só que tem um detalhe, muitas vezes as plantas, elas fazem tanta fotossíntese, que a gente vai estudar, que elas produzem tanta glicose, que essa glicose se une e forma o amido, que é o polissacarídeo, aquele carboidrato gigantão, que é constituído de glicose. Então, se eu quero fonte de glicose, eu como uma batata, que é amido. Um amido tem milhares de glicose, eu como um arroz, eu como um trigo. Toda a nossa alimentação é baseada em carboidratos e a gente vai estar sempre comendo glicose. Aí, a gente come esse carboidrato grande, o amido, quebra ele através das nossas enzimas, disponibiliza em forma de glicose para o nosso sangue e na célula, essa molécula de glicose, C6H12O6, vai entrar para começar o processo de respiração celular. Beleza? Então, entendeu o processo? Planta faz fotossíntese. Fazendo essa fotossíntese, produz glicose ou amido, que é o carboidrato cheio de pequenas glicosinhas. Comemos o amido, quebramos, disponibilizamos a glicose e essa glicose vai entrar na célula. A glicose só é quebrada dentro da célula e quando quebra a glicose é respiração celular. Gente, eu não sabia que era tão lógico, eu não sabia que era tão fácil. Gente, a gente já chegou aqui, a gente sabe tudo, a gente tá no 3º ano. Faculdade, a gente tá quase adulto, a gente é quase adulto. Então, meus amores, aqui tá mostrando, ó. Se você não acredita em mim, eu trouxe o solzinho, que não tá muito feliz, tá? Porque tá chovendo hoje, ele não tá muito feliz, tá até meio triste. Lembrando que a fotossíntese não precisa de luz solar em específico, precisa de luz a planta. Só que a luz solar é bem completa e ela tem a maior potência para ativar as moléculas lá de clorofila e fazer a fotossíntese. Então, na fotossíntese, se pega o gás carbônico ou dióxido de carbono, né? E só é absorvido, pega a água que a gente dá para as plantinhas através do estímulo da parte verde, da luz, pela clorofila. A luz estimula a clorofila, então quem faz fotossíntese é a parte verde. Forma-se a glicose e libera oxigênio. E aí, o oxigênio vai ser consumido para a respiração celular, tanto das plantas quanto dos animais. Pegamos a glicose, pegamos o oxigênio, vai rolar a respiração celular que depende das mitocôndrias e libera gás carbônico e libera água. Lembrando que aqui, durante a fotossíntese, também tem uma liberaçãozinha de água e na nossa respiração a gente libera água, ó. A gente libera gás carbônico e água. E agora eu já vou te fazer uma pergunta bem legal, tá? A gente vai ver todo esse processo aqui de respiração celular, como que eu obtenho a famosa energia. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Tudo que entra numa equação sai. Você tá vendo esse gás carbônicozinho aqui, ó, que a gente libera, o dióxido de carbono? Muito bem. De onde que esse carbono tá vindo? Exatamente da molécula de glicose. Então eu trouxe aqui para exemplificar uma bolachinha. Esse biscoitinho aqui, ó, ele não tá me patrocinando, muito pelo contrário. É um biscoitinho que só tem lá no Rio Grande do Sul, é super barato e muito gostoso. E ele é farinha pura, amido puro, né? Farinha, trigo, amido. E aí, ó, tem amido puro, ele tá sendo quebrado aqui na minha boca. Quebrando a minha boca, a amilase já tá agindo, tá quebrando maltoses, que são 2 glicosinhas, e aí vai continuar quebrando até chegar em glicose no meu sangue. Essa glicose entra na minha célula. Vai rolar a respiração celular, porque eu tô colocando oxigênio e comida. Então é muito louco. Tu tem que pensar que a respiração celular depende do oxigênio que tu inala e daquilo que tu come. Então, a respiração das tuas células depende da comida e do oxigênio. A gente, na verdade, inala ar e lá nos nossos alvéolos pulmonares, eles têm a capacidade de retirar do ar o oxigênio e devolver o gás carbônico. Então, a gente está liberando o gás carbônico, um ar um pouquinho mais enriquecido com gás carbônico do que o que entrou. Agora, se liga. Isso que eu comi tem glicose
e ela vai para as nossas células. E lá vai produzir gás carbônico que vai cair no sangue e que vai voltar para o nosso pulmão. Agora olha que louco, esse carbono aqui, ó, ele é fruto da glicose. Então quando eu tô aqui, ó, jogando fora a área enriquecida de gás carbônico, eu tô jogando fora o átomo de carbono que veio no biscoitinho, na bolachinha, na traquinas, no pastel, no arroz, na pizza. Então a gente engole pelo sistema digestório, cai na célula e é devolvido pelo nosso sistema respiratório. Claro que muito que a gente sai, as nossas excreções também saem de outro modo, né? Mas muito que a gente come, o carbono que a gente come na glicose acaba saindo aqui, ó, em gás carbônico. Cara, e quando eu descobri que a gente libera no ar aquilo que a gente come, eu fico pasma. Mas, ó, aprendeu mais uma coisa. Se pá, chama tua família e ensina isso. Explica, mãe, sabe aquela pizza que a gente vai pedir agora? Então, tem um detalhe, a gente vai pedir para alimentar as nossas células e depois eliminar no ar. E aí, amores, qual é o detalhe? Detalhezinho, vou voltar aqui, ó. Quando acontece a respiração, o nosso intuito não é produzir gás carbônico. O gás carbônico é aquilo que vai embora. Assim como o intuito da fotossíntese não é produzir oxigênio. Oxigênio é aquilo que vai embora. O intuito é produzir a famosa energia. E que energia é essa? A energia é carregada, essa energia que estava contida aqui na molécula de glicose, ela vai precisar, esses elétrons, essa energia precisa ir carregar, transportada em algum outro lugar, em alguma outra bateria. E que bateria é essa energética? A nossa querida e amada ATP, tá cheio de farelo aqui, ó. ATP é uma bateria, é como se fosse uma pilhazinha, entendeu? Que vai guardar, fazendo de uma maneira muito, né, uma metafórica, é uma bateria que vai guardar a energia, e essa energia veio da quebra da molécula de glicose. Então a respiração celular é a quebra da glicose e a energia que tinha aqui entre os átomos vai ser carregada nessa moléculazinha de ATP. Só que isso não é uma bateria. Isso, na verdade, é uma molécula química, uma estrutura química. ATP significa adenosina trifosfato, gaúcho. E eu trouxe aqui para vocês a molécula do ATP, que só sobre a molécula do ATP dá para fazer 1000 perguntas, inclusive no vestibular. Que tipo de pergunta pode ter, Minato? Tu, Minato, me diga como que a gente vai fazer a nossa apresentação associada no fim do ano? Não sei, Minata, pra ti que tá aí com teu gatinho. Eu te pergunto o seguinte, a molécula de ATP, ela é chamada adenosina trifosfato porque ela é formada por 3 fosfatinhos. E aí tem este desenho aqui muito lindo que a gente já vai esmiuçá-lo, mas eu gosto de fazer a molécula de ATP eu mesma, pra tu poder fazer aí, pra tu dizer que pra tua mãe que tu tá entendendo tudo de química, de biologia. Olha só, ATP, eu faço aqui simplificadamente uma casinha, tu já vai saber que casinha é essa, e eu sempre represento com 1, 2, 3 bolinhas. Cada uma dessas bolinhas são os fosfatinhos. A molécula de fosfato é um sal mineral, é 1 fósforo e 4 oxigênios. 1 fósforo e 4 oxigênios. O fosfato é super importante. É um sal mineral que está presente, que na verdade é um composto, uma molécula, que nem H2O, né? Não é um átomo de fósforo, é um átomo de fósforo ligado a 4 oxigênios. O grupo fosfato, que a gente chama, ele compõe os teus ossos e dentes, como eu já falei, que é importante, beleza? Compõe a molécula do ATP. Um ATP tem 3 fosfatos, e tu já vai ver qual é a importância. E além de tudo, é um dos nucleotídeos, anota aí, dá pausa e anota. Um dos nucleotídeos, ou seja, um dos 3 elementos básicos que formam o DNA e o RNA. Lembra que o DNA e o RNA, no caso, se for o DNA, é aquela dupla fita, né?
ligado aqui, ó, aqui são as bases nitrogenadas, e se fosse uma escada caracol, ali onde a gente segura a mão, seria nada mais nada menos do que a junção dos grupos fosfatos com os açúcares. Se for o DNA, o açúcar é desoxirribose, se for o RNA, o açúcar é ribose, e o fosfato está tanto no DNA quanto no RNA. Então, o que tem em comum o material genético com a molécula da ATP? O grupo fosfato é uma das coisas que eles têm em comum, já veremos que temos outras coisas em comum. E aqui, voltando, na molécula de ATP, se liga que já estamos 15 minutos e é só na introdução, tá? Aqui na molécula de ATP, vocês vão ver o seguinte, são 3 fosfatos, certo? E onde que esta molécula de ATP carrega energia? Aquela energia que estava contida entre os átomos C6, H12, O6 de glicose, foi quebrada, e a gente já vai entender, a expressão celular é entender as etapas dessa quebra, e foi transferida para cá. Então, a energia na molécula de ATP vai sempre carregada, e a energia que a célula vai usar sempre vai aqui na última ligação do último grupo fosfato. Então, gente, o ATP é apenas uma molécula formada de átomos em que no último grupo fosfato vai ter a energia acumulada e guardada para os processos metabólicos. Olha só que interessante aqui, ó. Ali é o meu desenho resumo. Olha o desenho detalhado. 3 grupos fosfato, e aqui mostrando os oxigênios ligados ao fósforo, tá? Nessa última ligaçãozinha vai haver o armazenamento de energia. Só que olha que interessante, não termina só nos 3 fosfatos. Também tem uma ribose, volta em bioquímica. As pessoas passam batido por bioquímica, e bioquímica lá que o Geraldo deu e que eu dei no primeiro ano, é a coisa mais importante, a base de tudo. Ribose é um dos açúcares monossacarídeos. Glicose é um monossacarídeo, uma hexose, porque tem 6 carbonos. A ribose é uma pentose, porque tem 5 carbonos, que a gente representa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ligando com o oxigênio. Então, gente, é uma pentose com 5 carbonos que forma o ATP, a molécula da adenosina trifosfato, e a ribose forma nada mais, nada menos do que o RNA. O RNA se chama ácido ribonucleico porque aqui, ó, se eu fosse desenhar um RNA, ele é formado de fosfato, PO4, mais ribose, e além da ribose a gente tem no RNA a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. Enquanto que no DNA a gente vai ter o que? O grupo fosfato como nucleotídeo, a desoxirribose, que é outro açúcar, desoxirribose, e a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Esses 3, fosfato, açúcar e bases nitrogenadas, são os nossos amigos nucleotídeos. E se tu olhar aqui, olha que lindo, olha que fofo, olha que maravilha, olha que similaridades a ATP tem com os ácidos nucleicos. Grupo fosfato, presente, ribose, o mesmo açúcar do RNA. E aqui a gente tem nada mais nada menos do que adenina, exatamente, uma das bases nitrogenadas, tanto do DNA quanto do RNA. Pergunta de vestibular muito inteligente seria a similaridade entre o ATP e o RNA, ou entre o ATP e o DNA. A diferença do DNA é que o açúcar não é o mesmo. Beleza? Então eu tenho que saber que aí é uma molécula que carrega energia. Já são 19 minutos, acabou esse vídeo, valeu! Amo vocês!